Saudações cavalarianas, aqui é Glenn Madruga e você está ouvindo ao CGCast número 50 do podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Aqui ao meu lado, na torre do blindado mineiro mais escaldado do Fronte Leste, Renato Clós, nosso Von Paulos, como é que tá, cara? Tudo bom, Mac? Meu querido Glenn, nosso grande cavalariano, como é que estão as coisas? 100% foco, força e feno. Do outro lado da trincheira, mas sempre perto do fronte, nosso irmão do CG, Igor Bovios, o Covid. Saudades, hein, cara? A última vez foi quando? Lá na SpaceX? A gente se viu foi em SpaceX. Boa noite, pessoal. Tudo de bom? Fala, Zuca. Tudo bom, cercadinho? Como é que tá? Tá cercado? Aí, como é que tá a região? Já começou. Ó, só um detalhe, cavalarianos, o Zukov também era, tá? Só um detalhezinho. Sim. Zukov era açougueiro. Ele quis ser russardo. Ó, calma lá. Ele queria, até ele sonhou em ser russardo, entendeu? Sim. Porém, como ele era de origem humilde e tal, então o pessoal ficou meio assim, pá. Mas depois a Revolução cuidou disso. É isso aí. Pra quem não lembra, ou pra quem não ouviu, nosso querido Zukov participou do CGCast sobre a Batalha de Stalingrado também. Isso. Então quem tiver interesse na Batalha de Stalingrado, dá uma procurada no nosso feed e eu vou deixar o link na descrição do episódio também para quem tiver interesse. Mas indo já para o episódio de hoje, vou dar uma situada aqui para ti, nosso amigo ouvinte, mais uma semana com a gente, muito obrigado, para o assunto de hoje. A Batalha de Kursk aconteceu entre os dias 5 de julho e 23 de agosto de 1943, um pouquinho depois da Batalha de Stalingrado. Tá? Então, para ter uma cronologia bem por alto. Foram mais ou menos 2 milhões de seres humanos envolvidos, 6 mil blindados, 4 mil aeronaves. Esse embate é considerado por muita gente como o verdadeiro ponto final do avanço do Adolfinho no leste e representou a perda de cerca de 50% da força de blindados do Exército Vermelho. E apesar de ser conhecida como uma grande batalha de blindados, a superioridade aérea soviética foi fundamental. E falando em superioridade, blindados, tiros, fogo de profundidade, a gente já bombardeia um mito rápido aqui, que é o mito do estoque infinito de combatentes soviéticos. Exato. Que muito foi propagandeado pela própria União Soviética com aquele assunto de que a mãe Rússia sempre pode prover mais soldados, mais combatentes, mas a gente está falando de 1943, já metade de 43, e já faltava gente nas linhas soviéticas. Então a gente tem os dados de um recrutamento emergencial de 166 mil recrutas do Komsomol, da Juventude Comunista, ainda em 43, isso porque o estoque, aquele que parecia infinito em 41, começou a escassear pelos erros táticos no início da Grande Guerra Patriótica. E isso, com o tempo até o final da guerra, foi sendo recompletado com o pessoal das regiões ditas como libertadas do domínio nazista, assim como mulheres, homens mais velhos, pessoal do interior, gente da Sibéria, não interessa, quem estava em condição de combate foi levado para o fronte. Mas já fugi do assunto e vamos pro que interessa. Ô, Mac, só um detalhezinho, Mac, só um porém aí, pode deixar escapar? Por favor. É o seguinte, mais pra frente, o Paulo, a gente vai falar sobre a quantidade extensa de minas soviéticas, de táticas de bloqueio dos blindados. Para fazer isso, além de todos os militares, quase 2 milhões de soldados que participaram da Cidadela, a gente não pode deixar de computar mais de 300 mil civis que foram recrutados exatamente para fazer esse trabalho de colocação das minas, esse trabalho de abertura de valas, de trincheiras, e enfim, foi a parte da população envolvido. Civil que muito participou também dessa batalha. Excelente. Fazendo só também um adendo, já aproveitando que o Mac falou de derrubar o mito, nós citamos no CGCast de Barbarossa que Kursk, ou a Batalha de Pokrovka, como outros também queiram definir melhor, mas não é a maior batalha de carros de combate da história, viu, gente? Por favor, é Dubno, no começo da Barbarossa. Vai, escuta lá o CGCast da Barbarossa lá que vocês ficam sabendo. Sim, e em questão de blindados, com certeza. Porém, em questão, acho que talvez de todo tipo de material, inclusive o aéreo também, que foi muito importante, eu acho que daí ela se sobressai. De material, principalmente aéreo, pode se sobressair mesmo.
Exato. Maravilha. Paulo, situa pra gente aí, qual é o contexto dessa batalha no leste, qual o objetivo dos alemães na ofensiva, o que estava em jogo nisso aí? Falar de um background pra gente definir um pouco e falar sobre a Batalha de Kursk. Mas o que acontece? Vamos falar um pouco do background primeiro na frente oriental. Que todo mundo sabe, a derrocada em Stalingrado das forças do 6º Exército, do general lá, eu não vou citar o nome. O que acontece? Não, por favor, o pessoal precisa saber quem foi o seu general que se rendeu lá, por favor. Marechal, desculpa. Não, foi o Adam, o Schmidt e o Hitler. E o Paulus. Tá. Vamos lá. Não, sem conversa. Bora. Com as forças do 6º Exército ficaram cercadas, Operação Uranus, o Zhukov cercou o exército alemão, não retraíram, se ferraram. Será que os alemães conseguiriam evitar a derrota? Bom, não se sabe. Rundstedt, depois da guerra, Lidelhardt escreveu aquele livro Do Outro Lado da Colina, muito bom livro, e Rundstedt afirma que poderiam se salvar sim, se as forças tivessem a iniciativa de recuar quando julgassem necessárias. Isso nem os alemães nem os russos podiam fazer naquela época, porque isso era morte. Ele deu um exemplo, que foi a retirada de Kleist do Cáucaso, como uma prova que retiradas dariam certo. Pois bem, no começo de janeiro e fevereiro, Kleist retirou o seu exército do Cáucaso porque ele estava sendo ameaçado de ser cercado pelas forças russas pós-Stalingrado. O que acontece? Ele conseguiu retirar. Então, esse foi um ponto positivo para as forças alemãs no início de 43. Vai lembrar que à frente o pau estava quebrando só em Stalingrado, né, ou então na parte sul. Então, Kleist retirou suas forças, demonstrou a efetividade da defesa móvel, que nós vamos citar aí no final do podcast hoje. E quando suas forças chegaram no Dnieper, ele junto de Manstein conseguiram recapturar Kharkov, que depois ficou sendo como a última vitória alemã no leste, que foi a Batalha de Kharkov, que depois teria Kursk e o resto só foi vexame. O que acontece? Situação geral. Ladeira abaixo mesmo, vai, Paulo. Não, isso aí foi só derrocada. Foi só... Só um coisa também. Kharkov também, na verdade, ele foi foi uma das primeiras demonstrações de que estoque infinito de materiais e homens da União Soviética tinha um limite. Entendeu? Kharkov, mais ou menos, também demonstrou essa fraqueza logo depois de Stalingrado. Até porque o material humano que os soviéticos tinham naquela época foram todos jogados na Operação Uranus. Sim. O que sobrou ficou segurando a frente, que ia de Moscou até Leningrado. Então, a coisa mais normal do mundo era faltar gente naquela época mesmo. Kharkov começou a mostrar e Kursk abriu as pernas para mostrar isso mesmo. Sim, só para o pessoal se situar, para ter mais ou menos uma ideia de qual era o tamanho do fronte leste, de norte a sul, daria uma média de 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros daqui, São Paulo-Fortaleza. Você vê o tamanho da extensão de um fronte desse. Isso é loucura. Quem sabe? Em situação geral, em relação à Segunda Guerra Mundial, a Marinha Inglesa, no começo de 43, chegando no verão, tinha reabrido a rota do Mediterrâneo com a armada de Vichy passando para o lado dos aliados. A guerra submarina entrou em declínio porque 43 submarinos alemães já tinham sido afundados no Atlântico, então detonou aí as forças submarinas do Donetsk, e isso aumentou, consequentemente, o material para os russos, né? No ar, depois de Stalingrado, 70% dos caças de combate alemães foram designados para defender a Alemanha. Vale lembrar que todos os junkers de transporte foram dizimados no Mediterrâneo, sobrando muito poucos transportes. A maioria está no fundo do Mediterrâneo, tentando salvar o Afrika Korps ou tentando levar tropas para Creta. Pois é, a Royal Air Force e a Força Aérea Americana, com isso, intensificaram os ataques na Alemanha. E em terra, vale lembrar que nessa época 200 mil soldados do eixo depuseram as armas na Tunísia, mais precisamente em 12 de maio. Aí, o que acontece? Hitler ele já não queria ser mais Napoleão, com aquele complexo de dominar a Europa e depois o mundo. Ele já queria ser agora o Frederico II da Prússia, que fez frente a 3 coligações diferentes e derrotou cada uma separadamente. Cabia bem o que estava acontecendo com ele. Pois bem, desde o começo de abril, a linha de frente no leste possuía o saliente de Orel e Kursk. E tinha lá a cidade de Kursk, um saliente
Não, Orel e Kursk dentro da parte alemã e querendo cercar Kursk. Pois bem, Kharkov, que foi a última vitória alemã no leste, Manstein se voltou para o Hitler e disse, se ficar resistindo e defendendo, nós vamos se ferrar. É melhor atacar do que ficar parado e esperar os russos atacarem. Paulo, eu posso dar só um? Fala. Só falando em táticas de guerra, Clausewitz tem uma observação aqui que ele deu no da guerra. A forma defensiva de guerrear é intrinsecamente mais forte que a ofensiva. Por isso, o curso natural em uma guerra é começar na defesa e terminar no ataque. Então, mais ou menos por esse princípio, Manstein já começou errado, entendeu? Porque a partir do momento que ele estava com inferioridade, tanto numérica quanto de material, ele iniciar uma ofensiva, entendeu? Ele teria que ter um plus, algo diferenciado, que mais tarde Hitler pensou que poderia ser. Aqueles blindados, Exatamente. da SS e tudo, para poder atacar. Realmente, ele achava que a melhor forma de defesa era o ataque e que eles não aguentariam mais uma ofensiva parados e só na defesa eles não aguentariam mais uma ofensiva russa. Então, o que os alemães pensaram? Tinha duas possibilidades. A primeira era evitar que os russos atacassem, atacando primeiro. Essa era a ideia. Os alemães teriam que atacar o mais rápido possível antes que os russos se reconstituíssem de suas perdas pós-Stalingrado, principalmente em carros de combate. Logo, o objetivo dos alemães seria isolar o saliente de Kursk e destruir as reservas de blindado antes de serem incorporadas ao combate. Aí depois seguiriam para o sul a fim de envolver a frente russa na Ucrânia. A segunda possibilidade era esperar um ataque russo e depois, usando a defesa móvel, contra-atacar e derrotar as forças soviéticas russas. O que Hitler escolheu? O cu dele, como quem tem cu tem medo, escolheu a primeira opção porque ele não queria correr risco. E também porque ele não queria abandonar a bacia do Donetsk. Vale lembrar que aquela questão econômica que ele sempre citava e que nós citamos bem no SejaCast de Barbarossa. Mas só citando um outro filósofo, entendeu? Esse é um pouquinho mais recente, nosso amigo Garrincha. Ele falou, só faltou combinar com os russos, né? Que o resto... Só faltou combinar com os russos. Mas tem que citar Clausewitz mesmo. Isso aí. Só para terminar sobre os planos. O general Warlimont, que depois Leidenhardt falou que quem fez pressão para atacar em Kursk, vai lembrar que tinha uma frente inteira para os alemães atacarem. Só que quem fez questão e pressão em cima do Hitler, engraçado, né? Fazendo pressão em cima do Hitler, aquele sacana que não entendia porra nenhuma de estratégia. Mas fazendo pressão em cima dele era o Kurt Zeitzler, um general que era o novo chefe do Estado-Maior que achava que as forças na frente oriental estavam demasiadamente fracas e por isso não podiam correr o risco de deixar a escolha de onde e quando lutar nas mãos dos russos. Aí, Zucca, pelo menos o Zeitzler trouxe uma nova ótica. Pelo menos os alemães... Não, peraí, só que pelo menos os alemães atacando, pelo menos a gente dita onde atacar. Agora, sim, que exato. Força ele não tinha mesmo. Nem material e nem pessoal. O que eles estavam já entrando um pouco mais avante, o que eles fizeram? O que os alemães tiveram a ideia? Eles tinham o 88, canhão 88mm, o Flak, né? Isso. O que eles fizeram? Eles tiveram a excelente ideia, entendeu? De colocar esse Flak num blindado. Protegido, lógico, entendeu? Porque colocar um Flak o canhão de no campo de batalha realmente Tiger. É complicado. Realmente. Aí o que eles fizeram? Aí colocaram um blindado de 88mm com uma blindagem de 100mm que pesavam simplesmente 56 toneladas. Entendeu? Era potente, porém, imagina um Tiger desse num campo de batalha, entendeu? Com um peso desse, lento, lerdo, contra os T-34 que tinha um pouquinho mais da metade do tamanho desse peso, muito mais ágeis, rápidos. E bem mais distribuído, né? E muito mais distribuídos e com muito mais facilidade de produção. Por mais que quebrasse bastante, tinha bastante em campo de batalha para flanquear, para manobrar, e guerra de blindado é guerra de manobra, né? O que o Zucca está falando também, dessa questão da falta de materiais que os alemães estavam sofrendo no antecedentes da Batalha de Kursk, até depois da Batalha de Kharkov, também não só os russos, mas os alemães também sofrendo dessa falta de materiais, e até a loucura deles de optarem pelo ataque em vez da defesa,
Vale lembrar que a Operação de Kursk era para começar em maio. E começou em julho porque Hitler queria aumentar o poderio alemão para atacar. Então, por isso que chegou a julho, no dia 5 de julho que eles atacaram. Vale lembrar também nosso querido Lucy, sei lá, a porra daquele espião lá. Qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome também. Ele já tinha falado pro soviético... Suíço. Ele já tinha falado pro soviético que os alemães iam atacar. Ele só não sabia aonde exatamente. E os alemães... os russos, através dos espiões, através da contra-inteligência, eles descobriram que os alemães iriam atacar no saliente de Kursk. E esse tempo, os russos aproveitaram muito bem, botaram, como o Zuka falou, botaram os civis para trabalharem e criaram os famosos Jardins da Morte, como o Montgomery fez em El Alamein contra os alemães, que ele fez aquela defesa em profundidade e comeu a rabeta dos alemães, tanto no fronte de Orel como de Belgorod, Kursk, enfim, ferraram para cima dos alemães. Agora a gente tem que falar como que é o desenrolar do plano da Batalha de Kursk. O que acontece? Frontalmente, Kursk era limitado pelo curso de 2 rios abruptos, o Svap e o Seine. Pois bem, o plano Cidadela, que era o ataque pelos flancos, Model na parte norte, encarregado por von Klug, né, general do Grupo de Exército Centro, no comando do saliente de Orel, dispunha do 9º Exército e do 2º Exército Blindado. E na parte sul, em Belgorod, junto das forças de Manstein, que representava o Grupo de Exército Sul, eram comandadas por Roth com o 4º Exército Blindado. Só que vale lembrar que esse era composto também do destacamento Kempf, que eram 2 corpos de exército, junto do 11º Exército também, de infantaria. Então, junto disso, o 8º Corpo Aéreo com 1.200 Stukas para tentar dar um jeito na batalha, mas não, como nós vamos ver, não deu certo. Agora, só falando rapidinho, os exércitos russos também, no qual fazia frente a tenaz alemã, tinha o primeiro grupo de exército Popov, que era a frente de Briansk, que com a direita apoiada pelo general Sokolovsky da frente do oeste, estava disposto nas orlas do saliente de Orel. Pois bem, outro, grupo de exército de Rokossovsk, na frente do centro, que mantinha a parte sul do saliente. Grupo de exército de Vatutin, frente de Voronezh, que ocupava a frente inferior desse saliente. E o grupo de exército de Konev, da frente de planícies, que flanqueava a anterior e fazia face a Kharkov. Ou seja, os russos estavam bem preparados para aceitar e depois diluir o ataque alemão. Isso, exatamente. O que se baseava na tática de Zhukov, na verdade, é exatamente isso. Esperar que os alemães viessem, entendeu? Mais ou menos ele já sabia onde seriam os pontos a se atacar, tanto o norte quanto o sul. E a partir daí, com o desgaste do material e com o desgaste do pessoal alemão, aí sim, com as reservas, já contava com vários material reserva, aí sim, na hora do momento crítico do poderio alemão, aí sim entraria as reservas russas praticamente para dizimar toda e qualquer ofensiva alemã. Vale lembrar também que os soviéticos eles criaram a defesa em profundidade, 40 quilômetros em profundidade, em linhas de 6,5 km cada. E nisso, exatamente, guardando a reserva e mantendo apenas postos avançados para segurar aos poucos esses alemães e deixando os alemães virem. Até que ele chegasse a certo ponto que armas antitanques, artilharia e campos minados iriam diluir todo esse ataque dos alemães. Então, e tem muitas discussões hoje, enfim, quem destruiu mais os alemães, quem destruiu mais os russos. Os alemães destruíram muitos carros russos, os russos destruíram muitos carros alemães, só que as perdas alemãs, os alemães não conseguiam segurar do mesmo tanto que as perdas soviéticas. Então, de perdas, o Paulo, a proporção chegou a ser 1:18. Olha isso. Nossa. 1:18. Agora você imagina 1:18 e mesmo assim você não conseguia avançar. Salvo engano, você me corrija se tiver, não teve um avanço maior do que 12 quilômetros. Não teve. Como nós vamos citar, o primeiro ataque no setor norte, soltaram ataques o dia inteiro e não conseguiram. Não conseguiram penetrar as forças no setor de Orel e principalmente pelos campos minados, que pararam o 46º e o 40º Corpo blindado, de exército blindado. Então,
os campos minados já tinham parado e eles atingiram só as orlas de Poniri, que era no começo, o começo dos objetivos, já no dia 7. Então, aí que os russos entraram com artilharia, que já tinham feito preparação de tiro antes, então caíram em cima e nem a Luftwaffe tentando, batendo de frente e fazendo aquela blitzkrieg, né, avançando em toda a frente. E no lugar onde eles virem que tá tranquilo de atacar, ataca todo mundo. Isso é a ideia da blitzkrieg. Nem isso, com a Luftwaffe fazendo mais de 3.000 saídas por dia, eles conseguiram na frente de Orel penetrar de forma eficaz. Então, já no dia 8 de julho, o ataque já tinha sido diluído e dissolvido. Agora tem a frente também de Belgorod, que foram desencadeados 2 ataques. O primeiro, 5 de julho, pelo 4º Exército Blindado de Roth, e depois o do segundo Corpo de Exército Blindado da SS. Porém, eles só conseguiram chegar até Oboyan. Depois dessa base de partida, eles não conseguiram ocupar poucos caminhos depois de Oboyan. Então, no dia 10 de julho, eles ficaram detidos e se ferraram também. Então, essa defesa em profundidade que os russos fizeram, esses campos, os Jardins da Morte, como o Montgomery fez em El Alamein, ele diluiu as 2 tenazes alemãs no saliente de Kursk, e o ataque alemão foi derretendo aos poucos, junto dos campos minados, junto das armas antitanque e da artilharia. Pronto, diluiu o ataque alemão. Aí vem a contraofensiva soviética para catar os louros da vitória. Só para dar uma pincelada rápida aqui, Sim. Simplificando um pouco a situação. O movimento geral das tropas alemãs seria um movimento de pinça que contornariam esse elevado. Norte e sul, exatamente. Para se encontrar e formar um bolsão. Isso aí, a ideia era martelar com a Luftwaffe e conquistar esse território por norte e por sul, e depois resolver o bolsão com os soviéticos dentro. Seria a ideia inicial. O problema em qualquer campanha militar é justamente isso que vocês comentaram agora. Você custar muito do teu esforço de guerra, dos teus recursos, dos teus blindados, das tuas tropas, e não ter como manter terreno. Um avanço que era planejado para ser feito rápido, né, modelo Blitzkrieg. Você avança pouco, você perde muita gente e de repente você tem que retrair porque não tem como manter. Não tem tempo de cavar não tem reserva, não tem tropa para trocar, não tem como cavar a trincheira, se abrigar, e não tem como manter um ataque desse, né? Uma das saídas do ataque da Sul, aí sim foi para tentar, vamos dizer assim, circundar essa resistência soviética indo para Prokhorovka. Uhum. Aí sim, aí o bicho pegou. Pois é, e esse é um caso típico desses que vocês também comentaram agora. Foi um embate no dia 12 de julho, sim, com o que tinha de melhor na tecnologia de blindados. Então, de um lado tinha Tigers e Panthers, e do outro tinha KV e T-34, e num contexto de 290 blindados alemães contra 610 blindados soviéticos. E acabou sendo uma vitória tática alemã em campo de batalha, mas uma vitória operacional completa soviética. Sem contar mais um detalhezinho, que essa artilharia soviética, ela praticamente foi constante em toda a campanha no leste, mas as Katyushas também desempenharam um papel fundamental na Batalha de Prokhorovka. Os órgãos de Stalin. Os órgãos de Stalin, porque a partir do momento que começou a ofensiva blindada, a primeira barragem de artilharia foi do Katyusha. Então, ou seja, não só a perda material dos blindados, também a questão psicológica dos soldados. Porque você imagina, os soldados alemães já estavam vindo de campos minados, querendo ou não é fácil você passar por campos minados. Você tem ataques soviéticos dia, noite, de madrugada, ou seja, sem cessar. E a partir daí, quando você, mais ou menos, você imagina que vai ter um suspiro, quando você vai circundar isso aqui, você é recebido por uma meia dúzia, né, de Katyushas no coco. Puxado, hein? Ai, não tem como. Gente, pensando em desenrolar da batalha, disso aí, de Prokhorovka pra frente, 12 de julho pra frente, como é que foi essa contraofensiva soviética?
A defesa soviética se consistia em diluir, em esperar que o ataque viesse, né, tanto do norte quanto do sul, e a partir daí começar a diluir toda o poderio alemão. Aí o que acontecia? Quando o alemão ia diminuindo essa capacidade de luta dele, eles não tinham as reservas. Em compensação, o que Zhukov fez? A partir do momento que ele percebeu como seria feito os ataques, ele se preparou para quê? Para que em certo momento, entendeu? Quando realmente estivesse no ponto crítico dos alemães, aí sim ele entraria com toda a reserva que ele teria. E isso já em 13 de julho já. Essa foi a contraofensiva, né? A contraofensiva soviética. Então dá para ver que o que os soviéticos fizeram, o que os russos fizeram. Eles esperaram os alemães segurar as reservas, como o Zuka tinha falado no começo, segurar as reservas, deixar os alemães virem, aplicar a defesa em profundidade, destruíram as forças alemãs, tanto as tenazes, as pinças norte, as pinças sul, e quando esses perderam o ímpeto de ataque, Zhukov jogou o contra-ataque e suas reservas para terminar de jogar a pá de cal no ataque alemão. Agora vale lembrar que os alemães já tinham feito 3 ofensivas no fronte leste. A primeira, no começo da Barbarossa, acabou em Moscou, fracassou 5 meses e meio. A segunda, em Stalingrado, durou 4 meses e essa durou 3 semanas. E depois dessa? Não teve. Por quê? Porque depois de Kursk, os alemães perderam a vantagem da iniciativa no fronte leste. Então, aí sim se permaneceram na defesa. Aí foram de defesa até Berlim. Essa foi a última vez no fronte leste que os alemães deram a cartada. Como nós citamos no começo que o Zeitzler queria atacar, porque ele não queria deixar no poder dos russos a iniciativa de determinar quando e onde lutar. Então os alemães não podiam mais fazer isso depois de Kursk. Então toda aquela espera que o Hitler fez para esperar os Tigers, para esperar os Elephants, para irem para o campo de batalha, e esses fora o material que tiraram de outras frentes, vale lembrar também, tiraram das frentes da Itália, tiraram de vários locais para poder reforçar o ataque, esperou, e todo esse material que eles juntaram se perderam no caldeirão de Kursk. Então uma ótima estratégia foi, como você falou, Mark, uma vitória tática dos alemães em certos pontos, mas no final foi uma derrota estratégica para os alemães e uma vitória estratégica para os russos, porque eles aprenderam, através da teoria operacional deles, como fazer frente ao ataque, o poderio alemão, um dos melhores e mais fortes, porque vale lembrar que, como nós citamos, vários corpos blindados que foram para a Batalha de Kursk. Então era um ataque bem ao estilo alemão mesmo, de Blitzkrieg, porém, mesmo assim, acabou aquela invencibilidade. Já tinha acabado há muito tempo, mas aí foi a pá de cal nos objetivos, nas ideias de Hitler e nos objetivos alemães no leste. Daí em diante só foi chute na bunda até Berlim. Estou só colocando uma perspectiva em números. A gente falou de um fronte de 3.000 quilômetros, que se estendia de norte a sul lá na União Soviética, de Leningrado até o Mar de Azov. Um outro número também que é só para situar o ouvinte no que representou o fronte leste, é o seguinte: na Osprey, os dados do Steve Zaloga e também de Glantz também no confronto de titãs, a gente consegue levantar um número de perdas alemãs no fronte leste em torno de 80% daquilo que foi produzido, não só de materiais quanto de soldados mesmo, de homens. E uma outra coisa também que a gente briga, a gente discute no CG é todo esse cenário, no que ele contribuiu para o fronte oeste. Entendeu? O que a gente tem aqui? A gente poderia dizer que realmente o dia D se deu na Normandia, sem problema nenhum. Agora, o que a gente podia dizer é o seguinte, que o dia A foi em Stalingrado, o dia B foi em Kursk, o dia C foi logo depois de Kursk a Bagration, para depois o dia E ser em Berlim. Então, ou seja, em todos esses cenários aqui, o que nós temos aqui? É o componente leste. Então, ou seja, foi nós temos no fronte oeste, obviamente, batalhas que diminuíram o poder alemão,
nós temos batalhas que, no caso aqui, a gente poderia citar logo depois, ou então até mesmo no decorrer da Kursk, o desembarque na Sicília. Isso. Que ajudou muito também a desviar alguma coisa de tropas também do fronte leste. Entendeu? Seria uma das tentativas de Hitler de não perder ou seria o começo da perda da Itália, né? Vamos dizer assim. Foi o desembarque na Sicília. Izuka, isso que você falou, principalmente vale lembrar que no dia D, quando ocorreu o dia D, estava ocorrendo ao mesmo tempo também a Bagration e os alemães em retirada. Exatamente. Então, e quando ocorreu então o dia D, as cartas do fronte leste já tinham os dados já tinham sido jogados. Ali já tinha sido, era questão de tempo. Os alemães, até depois de Kursk, Jodl tirou muito, Hitler também, Jodl principalmente, tiraram muitas forças das que sobraram na Batalha de Kursk para poder fazer frente na Itália, principalmente por causa da invasão, a invasão aliada. Então, depois de Kursk foi, como se diz, vai perder. O cenário na Itália, nesse momento, já era um cenário o Mussolini já praticamente fora de cogitação, fora de cenário. A gente já tinha, na verdade, somente os alemães na Itália, não via mais os italianos. Só fugindo um pouquinho do assunto, mas também a gente teria já a guerrilha, tanto os partisans também, os partigiani na Itália. Nós teríamos os partisans também na Iugoslávia. Então, ou seja, todo esse componente fora desse cenário também contribuiu para diluir essa força alemã em todos os aspectos, entendeu? Mas mesmo assim, o que ainda o medo de Hitler não era o oeste. O medo de Hitler maior era o leste. Não somente pelo avanço do rolo compressor soviético, mas assim, aquilo que ele era totalmente contra aquilo que um dia ele defendia. Que era a luta contra o bolchevismo judaico, contra o eslavismo, que eles consideravam como sub-humanos. Então, a defesa da Alemanha agora se dava exclusivamente para se defender o leste. Então, as forças de defesa da Alemanha estavam compostas exclusivamente no leste. E aí, sim, que abriu espaço para que os ocidentais pudessem desembarcar na Normandia. Lembrando aí que praticamente não tinha força de blindados na Normandia para dar suporte pro pessoal que estava na praia. Exato. Não tinha força aérea alemã na Normandia para segurar. Se tinha um lá que passou lá passou bem longe. É mais ou menos isso. Então, o que não tinha sido moído no fronte leste estava diluído por todo o território. Estava diluído isso no fronte leste. E não tinha como dar muito reforço para ninguém, né? Bem da verdade. Infelizmente, devido ao próprio território italiano, entendeu? Porque a gente teve as ofensivas no fronte africano, teve grandes ofensivas no fronte italiano, porém a dificuldade do terreno dificultou muito que os próprios ocidentais chegassem mais cedo à Alemanha. Uhum. O que facilitou, e no leste não, no leste foi muito digamos assim, facilitado, entendeu? Porque querendo ou não, o rolo compressor, conforme ele vinha arrebanhando também a população local, entendeu? Tanto na Ucrânia, que seria uma força que os alemães poderiam ter aproveitado e não aproveitou, até mesmo na Polônia havia uma grande resistência soviética e eles não aproveitaram. Pois é, eu queria levantar essa bola para vocês mesmo. A gente chegou a falar isso no CGCast sobre a Barbarossa, do tratamento dos alemães aos povos do leste europeu e Polônia. Polônia é Europa Central, não é leste, eles ficam putos se a gente chama polonês de leste europeu. Né? Mas se... chamar de eslavo, então, aí que você vai querer morte. Nossa, aí vai dar tiro. Vai dar tiro. Mas os alemães foram recebidos como libertadores em várias dessas localidades e poderiam ter usado essa força para combater os soviéticos e não fizeram. Então, na própria... No caminho contrário assim, foi feito, seja por... Nos discursos nazistas de Hitler, conforme até mesmo em alguns primórdios da Barbarossa, ele incentivava que os povos do leste eles não eram dignos de estar com aquela terra. Isso até mesmo no Mein Kampf ele designa isso. Sim. Uhum. Então, ele fazer parte vamos supor, ter um exército eslavo, por exemplo, acoplado à Wehrmacht, não, seria algo impensável.
Até mesmo, se eu não me engano, Manstein, ou Hoth, se eu não me engano, também nas ofensivas no leste, em Kursk, em Kharkov, eles conseguiram pegar muitos T-34, milhares de T-34, que eles poderiam ter aproveitado nessa ofensiva. A ordem de Hitler foi não utilizar material subhumano. Vale lembrar... é foda, meu. O cara tá na merda e se agarra a quê? É um tolete de bosta. É o tolete que tá lá. Mas quem reconheceu isso foi Ewald von Kleist, que ele pensava na Ucrânia que eles teriam em torno de 2 milhões de soldados contra os russos. Vale lembrar que os soviéticos fizeram com os ucranianos, o Holodomor na década de 30 e tudo. Só que esse tratamento de Hitler impedia. Não só na Ucrânia, como no Báltico também. Pior ainda foi no Báltico. Pior no Báltico, porque Stalin aproveitou que Hitler estava invadindo a Polônia, repartiu a Polônia com Hitler, do Ribbentrop-Molotov, e anexou o Báltico. Então ali o Báltico eles passaram do dia para a noite numa carteirada e eles viraram União Soviética. Então no Báltico também o tratamento contra os soviéticos era pior ainda pela população local. Só que os alemães, burrice, não souberam. A estratégia deles seria, como Ewald von Kleist falavam, que aproveitar esses soldados para o esforço do Reich. Agora, é interessante lembrar que na Barbarossa, não só na Barbarossa, mas na guerra no fronte leste, tinha os Hiwis, que eram soldados russos que lutavam pelos alemães, que eram aqueles soldados que, em vez de virar prisioneiro, virava casaca. Em Stalingrado, de 5 alemães, 2 eram Hiwis nas forças alemãs. Então, é contraditório. Na hora do vamos ver, no pau quebrando na ofensiva, como Clausewitz falava que a ofensiva sempre perde o ímpeto, já no fundo, lá em Stalingrado, no ponto mais oriental que os alemães chegaram, uma grande porcentagem das forças eram compostas de russos, tártaros, cossacos, enfim. Aquele povo sub-humanos deles. É o povo que se considerava sub-humano, porém era aquela força que ele tinha contra o comunismo que Hitler sempre lutou contra. Que sempre, entendeu? Pregou contra, né? Pregou tudo contra. Agora o que acontece? O cara luta contra o comunismo, tem o pessoal que poderia se aderir contra esse comunismo, não. Mas por uma ideologia racial, colocou tudo a perder. Talvez. A gente não logicamente, somente jogando no CIC aqui. Sim. É aquele negócio, pode não ter custado a guerra, mas custou a ofensiva. Poderia ter... Se tivesse conquistado, vamos supor, Moscou, como seria o cenário com Moscou tomado? Sim. Entendeu? Como seria o cenário, por exemplo, com Stalingrado, ou com Cáucaso, com Hitler com acesso aos poços de petróleo do sul? Como seria a ofensiva no oeste se Hitler tivesse vamos supor, o leste acalmado e o oeste à disposição, livre, com toda essa força que ele dispensou no leste e tivesse jogado no oeste? É o Si. Exatamente. Será que teríamos Barbarossa se a Inglaterra tivesse caído? Será que Stalin deveria fazer alguma coisa e atacaria antes Hitler se caso a Inglaterra tivesse caído? Aí a gente começa e... eu acho que Stalin teria atacado, não em 41, mas teria atacado sim. Talvez, no meu ponto de vista, talvez rolasse até um armistício temporário. O pacto, né? Aí, fatalmente, haveria uma terceira guerra depois, com reagrupamento, reindustrialização da União Soviética e nova ofensiva dentro de, 5, 6, 7 anos. A ideia do Stalin todo mundo sabia, que eles queriam que os países capitalistas, os Hitler e os capitalistas no Ocidente... morressem abraçados. No Oeste, morressem abraçados, lutasse, quando os dois estivessem ferrados, ele entrava lá e tomava tudo, beleza, pronto, acabou. Então a ideia dele era essa, então uma hora ele ia. Sem dúvida nenhuma. Senhores, indicações literárias, o que vocês têm para compartilhar com o nosso ouvinte que está aqui escutando a gente? Vamos lá. Primeiro, da Bibliex. Entrar no sitezinho da Bibliex lá. Robin Cross, Citadel, A Batalha de Kursk. É um livro muito bem elaborado. Ele conta também não somente a batalha, todos os detalhes, como também seriam o prefácio, né, da batalha, com todas essas ideias que Hitler tinha junto ao leste. Também o grande esforço do exército soviético.
E também um outro livro também muito bom e que detalha muito bem a batalha aérea em Kursk foi do Cláudio Lucchesi, da CIR Editorial. Aí você acha em qualquer sebo aí, na estante virtual e afins. E esse do Robin Cross é muito bom. Esse daqui é recomendadíssimo. Isso. Tá? Esse daqui é até designado para oficiais de alta patente do nosso Exército Brasileiro. E também um outro detalhezinho que eu gostaria de chamar também a atenção para o nosso companheiro de armas, fez também um resumidão, mas um resumidão muito bom, que é a Batalha de Kursk, de Reinaldo Teodoro. Dá uma bugada aí que vocês, do Clube Somnium Wargames, tá? São 17 páginas, mas muito bem elaborado, com algumas imagenzinhas. Foi um trabalho bem feitinho, muito bom. Isso, tem os armamentos, tem tudo lá, pode ler que tem é muito bom. Lá. Tem um que eu quero citar, que na verdade quem vai ajudar a gente é o Mac aí, que ele vai botar nas descrições aí pro ouvinte, que é um artigo do Routier sobre defesa móvel, defesa elástica, que os alemães empreendiam, principalmente Manstein, no começo de 43, na Batalha de Kharkov. Como nós citamos que os soviéticos usaram muito a defesa em profundidade, principalmente na Batalha de Kursk, né, que diluíram as forças alemãs, os alemães usavam a defesa móvel, que no caso era uma manobra de unidades militares que faziam repulsava os ataques através de contra-ataques bem planejados. Então, o Routier, junto com o nosso querido Danny lá, escreveu esse artigo sobre a defesa elástica, a defesa móvel dos alemães, e está lá no CG. O site está voltando e o Mac já vai botar também o link, que aí quando voltar a galera entra lá e lê. Com certeza. Móvel. Perfeito, muito bom. Aliás, todos os links comentados, aí, seja de episódio, seja dos livros, estarão na descrição do episódio. Senhores, é isso. Boa! Dom Zuka, obrigado por mais uma participação aqui no CGCast. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, falando do leste. Vamos ver mais pra frente o que a gente consegue falar mais e juntar mais butas alemãs aí. Isso aí, olha só. Valeu, Zuka, valeu mesmo. Valeu, Mac. Valeu, Paulo, forte abraço. Mac, forte tudo abraço. De bom, tudo de bom, valeu, Mac, isso aí. É isso aí, meu caro ouvinte. Obrigado por participar, por acompanhar a gente mais um episódio. Acompanhe as atividades do Clube dos Generais nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, compartilha com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. Pelo menos. No mínimo. Pessoal, forte abraço para todo mundo. Até semana que vem. Falou! Tudo de bom.